Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos no capítulo 48 do livro Conversando sobre Vida Plena. E o tema é Viva em Vitória sobre o Pecado. Creio que a maioria dos nossos problemas pode diminuir drasticamente se encontrarmos o caminho para vencermos nossos pecados diários. E não são apenas ações, mas sentimentos, pensamentos e motivações também. Dependendo de como vemos esse tema, pode ser uma tarefa árdua e impossível, como também pode ser algo que alcancemos com certa facilidade. Precisamos entender a diferença entre pecado e pecados. Reinhard Hitler explica com detalhes esse tema em seu livro Livres. Como trata-se de apenas um capítulo, a abordagem aqui não será tão profunda, mas espero que seja útil para essa conversa sobre vida plena. O problema do pecado humano foi plenamente resolvido na cruz por Jesus. Essa é uma dádiva que ninguém jamais vai merecer, que não depende do nosso bom ou mau comportamento. Foi uma decisão de Deus e uma ação definitiva de seu Filho. Portanto, quando cremos no sacrifício de Jesus pelo nosso pecado, o nosso problema com implicações eternas está 100% resolvido. Temos acesso à solução de Deus e usufruímos de vida eterna. Não estamos mais condenados à morte. Isso é muito importante, até para não tentarmos nos salvar, como foi explanado no capítulo anterior. Nós jamais seríamos capazes de dar a solução para este grave problema. Com a nossa conversão, somos justificados, nos tornamos justos em Cristo e livres da condenação do pecado. Com a nossa santificação, que é o crescimento nesse relacionamento com Deus, nos tornamos livres do poder do pecado. E somente quando formos glorificados, quando formos ressuscitados e tivermos um corpo incorruptível, seremos livres da presença do pecado. Portanto, enquanto aqui estivermos, não poderemos nos livrar da presença do pecado. Faz parte desse mundo caído e do nosso corpo mortal e corruptível. Mas o que cabe a nós fazermos, e não estamos sozinhos nessa, pois temos o Espírito Santo, é vencermos os nossos pecados diários. Não para merecermos ir para o céu, nem para não irmos para o inferno, pois lembre-se sempre que isso já foi definido na cruz e a nossa parte é entrarmos nessa graça pela fé. Mas vencermos os nossos pecados, nossas faltas, além de nos dar qualidade de vida, nos faz sermos testemunhas de Cristo e é algo que agrada a Deus. Precisamos entender que se escolhermos práticas pecaminosas em nossas vidas, estaremos bagunçando completamente nossa história. Perderemos a paz conosco, uns com os outros e com Deus, e isso impedirá que a vida plena flua em nós. Eu não devo adulterar, mentir, roubar, porque isso vai trazer sérias consequências em minha vida, em minha família, em meu ministério, porque isso vai me machucar e machucar pessoas que eu amo. E porque eu desejo ter uma vida livre que agrade a Deus, e Ele já me deu as condições de vencer essas práticas em Cristo Jesus. Cada vez que eu ignoro ou minimizo as consequências da prática de pecados e até justifico dizendo que ninguém é perfeito ou santo, eu penso que posso cometê-los e sair ilesa, mas isso é engano. Foi exatamente isso que a serpente disse a Eva, que ela poderia quebrar uma regra e não teria consequências. Pelo contrário, que ela seria como Deus. O diabo continua mentindo, dizendo que o pecado não traz prejuízo e, pelo contrário, traz lucro e vantagem. Infelizmente, muita gente está com a vida completamente enrolada por dar ouvidos ao inimigo. Os nossos pecados foram perdoados, mas muitos deles trazem consigo consequências terríveis com as quais teremos que conviver para o resto da vida, e isso não será confortável para nós. Viver em pecado é uma grande burrice, e Deus não quer que seus filhos sejam burros. Deus não quer que seus filhos estraguem suas vidas aqui por causa de escolhas erradas. Portanto, a vida vitoriosa sobre o poder do pecado é real, existe e é acessível a cada pessoa que nasce de novo. Primeiramente, precisamos crer em Deus, crer que o que Ele diz é verdadeiro e que Ele, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para nós, tem o que é melhor para nós e quer nos dar o melhor. Quando Ele nos ensina o que não devemos fazer, jamais é para nos restringir, mas é para nos proteger e nos abençoar, evitando que façamos uma bagunça grande em nossa história. Deus sabe que existem consequências com as quais precisaremos lidar se fizermos escolhas erradas, que serão dolorosas demais e poderão atrasar ou mesmo inviabilizar o que Ele sonhou para a nossa caminhada aqui.
Se acharmos que ele é um Deus mau, que tem prazer em nos reprimir e em nos podar, e caso desobedeçamos a ele, ele irá nos castigar, jamais assumiremos uma postura correta diante de nossos erros, pois eles serão vistos apenas como uma vontade própria, como nosso direito de escolha e autonomia por sabermos o que é melhor para nós. Ter a visão correta de quem Deus é, um Pai amoroso e protetor, zeloso e paciente conosco, nos fará ouvi-lo com atenção e atender aos seus conselhos com prazer. Na verdade, teremos tanto prazer em viver esse relacionamento com Ele que nada será mais importante que manter e fazer crescer esse relacionamento. Eis aí o X da questão. Infelizmente, a religião acaba nos dizendo um monte de coisas que não podemos praticar. Muitas delas estão na Bíblia e tantas outras são só invenções humanas, como que roupa não podemos usar, que esporte não podemos praticar, que palavras não podemos pronunciar e uma infinidade de regras. Para muitas pessoas que são abordadas sobre a necessidade de conhecer e aceitar Jesus, o que isso significa é começar a seguir um monte de normas e parar de fazer um monte de coisas das quais elas acham que não conseguem abrir mão ou mesmo não querem abrir mão. Você consegue imaginar como essa visão equivocada afasta as pessoas de conhecerem a Cristo? Elas nem mesmo dão a chance de se aproximarem, ou porque se acham impuras demais e sabem que não conseguirão mudar suas condutas pecaminosas, ou porque elas se sentem livres e não querem ninguém impondo a elas o que fazer ou não fazer. E com essa mesma visão equivocada, muitos cristãos estão lutando arduamente contra o pecado, uma luta que sabem que não irão vencer, pois eles não param de pensar no que não devem fazer. A atenção deles está no pecado que precisam evitar e não em Jesus, com quem devem se relacionar de uma maneira prazerosa e sincera. Se a sua luta contra os seus pecados diários está focada no que você não deve fazer ou falar ou ser, desculpe lhe desanimar, mas você já foi vencido. Hebreus 12, de 1 a 2, nos faz um convite. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e estando assentado à destra do trono de Deus. Não existe vitória sobre os nossos pecados diários enquanto o nosso foco não for Jesus. Precisamos lidar com essa luta de forma positiva, pensando no que podemos e devemos fazer, e não na enorme lista de nãos. Quando investimos nossos pensamentos, tempo e energia estando com Jesus, tendo prazer na palavra de Deus, nos deleitamos na presença dele, automaticamente perdemos o desejo pelo pecado. Não tente perder o desejo por pecar de outra forma, pois você apenas ficará adestrado e o pecado continuará latente e ocupando seus pensamentos. Vença da maneira mais incrível e prazerosa, com Jesus e em Jesus. Não tente viver como Jesus. Deixe Jesus viver através de você. Esse acesso a ele só pode dar e cultivar. Você pode dar e cultivar diariamente. Cada dia você cresce em comunhão com Deus. Seus desejos vão sendo transformados nos desejos dele. Sua vontade torna-se a vontade dele. E ao se tornar uma rotina, você passa a ter uma vida vitoriosa sobre seus pecados diários, com a força de Deus, com o poder do Espírito de Deus que habita em você. Esse é o segredo, aproximar-se de Deus diariamente. E como consequência natural, você estará se afastando de pensamentos, sentimentos e práticas pecaminosas que poderiam destruir você. Não brinque com o pecado, pois ele tem o poder de uma bomba que não atinge somente a sua vida, mas todos que estão ao seu redor. Mas também não dê a ele um poder que ele não tem mais. Muitas pessoas vivem a vida cristã afugentadas, recolhidas, com medo, vendo o pecado em tudo e temendo até perder a salvação diante de uma recaída. Outras pessoas acham o pecado invencível e caem nele e dizem que foi mais forte que elas.
Infelizmente, isso ocorre porque elas não tomam uma atitude correta diante do que Jesus já fez na cruz e diante do poder do Espírito Santo que nelas habita e que as capacita a ter prazer naquilo que agrada a Deus e rejeitar o que não agrada a Deus. Existem duas palavras muito importantes de serem compreendidas na nossa conversão. Metanoia, que significa mudança de direção. Isso deveria acontecer de forma imediata. E a metameleia, que significa nojo do pecado, não apenas deixar de praticá-lo. Quando não desenvolvemos essa última transformação, possivelmente até deixamos de praticar o pecado, mas ele continua em nossa mente, em nosso foco e sendo o nosso maior desejo. Muitos cristãos empacam apenas na metanoia e às vezes nem chegam nela. Acham que mudaram apenas de religião e não de direção. Precisamos olhar o pecado como Deus olha, algo completamente destrutivo e que jamais valerá a pena. Precisamos focar no nosso relacionamento com Deus como sendo o que temos de mais importante, que deve ser preservado. Queremos muito agradar a Deus e isso nos dá um prazer maior do que a prática do mais atraente e prazeroso pecado. Perguntas para reflexão. Em suas palavras, qual a diferença entre pecado e pecados diários? O problema do pecado humano foi resolvido? Explique sua resposta. Quem deve resolver o problema dos pecados diários? Deus ou você? Que atitudes você deve ter para conseguir vencer seus pecados diários? Você consegue identificar formas ineficazes de vencer os seus pecados diários? Quais? Na sua vida com Deus já aconteceu a metanoia? Justifique sua resposta. Na sua caminhada com Deus, já aconteceu a metameleia? Justifique sua resposta. Que conselhos você daria para um cristão que vive sendo derrotado por práticas de pecado em sua vida diária? Que informação foi mais útil para você? Por hoje é só. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, fica com Deus e até o próximo vídeo.